dando início à nossa segunda temporada dos estudos que começaram de uma forma um pouco aberta até, mas deu-me na cabeça de vamos ler um clássico, pelo menos, né? Eu acho que esse era o objetivo mínimo. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Janela. Aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Tá. Beleza. Afetivamente, o lance do grupo de estudo tem a ver com a minha formação também, né? Como eu já conversei com algumas pessoas, de que o grupo de estudo foi um espaço dentro da graduação para tentar ver outras referências, né? E de modo que também contribuam, obviamente, né? Não é algo totalmente fora, mas outras referências que às vezes a grade do curso não nos permite ler. Uma das muitas coisas que eu li, a gente estava falando sobre o Antiédipo agora há pouco, né, do Deleuze lá, foi o Antiédipo, uns livros aí bem fora do que a gente costuma encontrar nas disciplinas, ou pelo menos nas disciplinas de psicologia, e um deles era esse aí, do Pierre Clastres. É um livro de antropologia política, né, e que fala sobre poder. E aí, assim, a coisa começou meio por aí. E aqui, a ideia de estudar poder é porque, para a gente que é da psicologia, as formas como o poder acontece na sociedade, tanto atualmente quanto no passado, os mecanismos de exercício desse poder, as dimensões desse poder, se são, né, se é um poder de nós sobre nós mesmos, o que a gente vai ver lá na frente, né, entrar com o nome de autogoverno, se é o governo do Estado sobre a população, se é o poder do Estado sobre a população, tudo isso da família sobre as crianças, da escola sobre os alunos, enfim, e etc, 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 tudo isso compõe, né, são meios pelos quais a nossa subjetividade se compõe e se sustenta, e muda também. E o que a gente foi ver um pouco lá, na antropologia, inclusive deixar aqui para quem não estava participando do semestre passado, dar uma olhada aqui, nesse vídeo, e um pouco nos textos. Aqui já está bem resumido o que a gente viu. Está faltando só um trecho, que eu não botei aqui, mas depois eu vou botar. Mas aqui já dá. Entender que essa formação, se a gente não pensa ativamente sobre ela, sobre a formação dessa subjetividade, ela pode tender e na verdade ela tende com extrema facilidade, a ser coercitiva, a ser dirigida contra nós, a ser de uma espécie de repressão. E por que isso é importante para a gente, da psicologia, e especialmente no que a gente chamou ali de clínica, como esse campo de troca com o outro? Porque buscar uma vida mais autônoma e, no que diz respeito à psicologia, né, uma formação subjetiva mais autônoma, é um dos valores que não só a psicologia, pelo menos como a gente está colocando aqui, mas a área da saúde, ou a busca pela saúde, que não está restrita à área da saúde, a filosofia também pensa a saúde, então, de modo mais abrangente, né, nas práticas de saúde e de cuidado, a autonomia é um valor importante. Então, quanto mais determinado a gente está de fora, ou pelo menos sem saber, porque em muitos casos a gente sabe e não consegue mudar. Em vários momentos, essa é a nossa rixa com o capitalismo, né? A gente critica, estuda para tentar mudar um pouco, mas a gente sabe que, a rigor, muitos dos fundamentos não vão mudar, ou não vão mudar enquanto a gente estiver vivo, por enquanto, né? Vão demorar. Então, o que fazer com isso?
Nesse caso aqui, um lugar para onde a gente, de onde a gente começou, ou lugar de onde a gente começou, é entendendo o poder segundo o ponto de vista do Estado. Ok? Por quê? O que o Pierre Clastres tenta mostrar no primeiro capítulo desse livro é que poder não é sinônimo do que ensinaram para gente que é poder, ou da expressão mais recorrente do poder. E aí, os termos, para poder ir direto ao ponto, o exercício semestre passado foi entender como exatamente isso acontece a partir da perspectiva dele, coisa que a gente não vai poder entrar aqui, por isso que eu estou dizendo para quem puder ler esse primeiro capítulo. Esse poder vai ser associado aqui ao que ele chama de coerção. Ele vai usar justamente o termo poder coercitivo. Mas para ele precisar colocar, né, duas palavras, poder coercitivo, uma segunda que qualifica a primeira, é justamente porque ele considera que o poder não é tão somente, ou não se expressa tão somente por essa faceta coercitiva. O que ele vai tentar mostrar para a gente a partir de uma leitura dentro da antropologia que ele tem sobre uma certa sociedade, que ele julga ser, né, ele avalia ser sem Estado, e mais do que sem Estado, ser contra o Estado, é nos dar um exemplo de exercício de poder não coercitivo. Isso está lá no capítulo. Então, o ponto é que nós associamos o poder, geralmente, e é isso mesmo, quem são os poderosos? Quem podem, aqueles que podem fazer os outros se curvar. Hoje está muito em voga o poder do dinheiro, né? E claro que dinheiro sempre foi uma coisa importante desde o momento, né, em que a gente passa a usar esse conceito, e antes do dinheiro, a riqueza, os recursos. É claro que é importante você ter recursos para ir para uma guerra, por exemplo. Mas isso não era tudo. As coisas se dividiam um pouco, sei lá, uma coisa bem da antiguidade, assim, né? A glória do guerreiro. Isso não tinha a ver necessariamente com dinheiro. Ok, precisou do barco para ele atravessar e chegar lá na praia em que a guerra aconteceu. Mas não era o barco o importante. O importante era a narrativa, a glória, quantas pessoas você matou, enfim, né? Coisas mais violentas também, claro, no mundo antigo, digamos assim. Mas acaba que, principalmente no nosso tempo, e aí nós não estamos falando, né, de qualquer tempo também, há uma conexão da sobredeterminação desse tipo de poder também com os tempos atuais, digamos assim, e também com o próprio capitalismo, né, que tem a ver com o surgimento do Estado. Então as duas coisas andam desse tipo de Estado aí que a gente conhece, né, hoje. Eles andam de mãos dadas. E um pouco da ferramenta, porque de alguma forma o Pierre Clastres inaugura para a gente aqui, né, no nosso trajeto, inaugura a questão. Por que é importante pensar nessa questão? Por que é importante ter para a gente aqui essa chave de leitura? Porque essa chave de leitura nos ajuda a analisar melhor as diferentes maneiras pelas quais a nossa subjetividade é formada. Então, se a gente está dizendo que a nossa sociedade é assim, e se a gente está dizendo, mais ou menos assim, né, tendendo ou tendente a ser assim, e a nossa subjetividade é formada nessa sociedade, isso quer dizer que, em grande parte, a nossa subjetividade é formada por processos de coerção. E para a gente que vai estar na clínica, é importante pensar em formas de poder que não sejam coercitivas. Por exemplo,
né? Significa poder alguém sair de um estado de doença e caminhar em direção ao estado de saúde. Lembram-se que eu falei lá que hoje o poder está um pouco na mão do dinheiro? Fazer o que quiser, ter privilégios. Óbvio que deve ser mais confortável, né, ser bilionário. Não sei também como é que está a cabeça desse pessoal, os sentimentos, né? Mas, assim, preocupação com conta, preocupação com... não tem, né? Ou tem, mas, assim, não por medo de não conseguir bancar a própria sobrevivência, por medo de ficar, sei lá, 50% mais pobre, e ainda assim tem dinheiro para 40 gerações, sei lá, né? Outras questões. Mas o ponto aqui para a gente é que essa questão nos é cara na clínica, porque nós vamos ter que lidar com o sofrimento das pessoas que vão chegar até nós, advindos, dentre outras muitas coisas, né? Não vou resumir somente a isso, mas em grande parte advindos de consequências disso aí, de subjetividades reprimidas, oprimidas. E aí, claro, o Estado não é só o Estado, né? A nação. O Estado, ele, por analogia, vai sendo reproduzido pelos sujeitos. E o Estado não está no vulcão, não está na pedra, né? A, a, a geologia não está exercendo poder de Estado, ela só está existindo. A gente aqui esquadrinhou que ali vai ser o Brasil, ali vai ser outro país, tal. Então isso está entre os seres humanos mesmo. E aí, o caminhar do grupo fez com que nós partíssemos desse entendimento da questão, de colocar a questão, e após colocar a questão, a coisa se refinou um pouco. Porque fazer a análise disso requer alguns recursos conceituais. Porque é óbvio que a gente sabe que a cultura joga um monte de coisa em cima da gente. De modo geral. É óbvio que a gente sabe que a educação modela nossa forma, modela e limita a nossa forma de pensar, para o bem e para o mal, né? Mas como exatamente? Esse como é a mesma pergunta do clínico, porque ele vai precisar entender, tanto individualmente, né, em relação à história daquele sujeito, mas também contextualmente, socialmente e historicamente, como aquele corpo começa a padecer, ou de que aquele corpo padece. É claro que a gente não tem as respostas, mas a gente vai encontrando, a gente vai construindo junto com o sujeito que está ali no ambiente clínico. E é interessante que a gente tenha alguns recursos, e recursos de entendimento. É tão somente isso, não tem nada... Aqui a gente não vai precisar de uma máquina, de um raio-x, não. São recursos de pensamento, que também se conectam a recursos de sensibilidade, de percepção e de posicionamento do eu e do outro, do que significa o outro, de não agir coercitivamente em relação ao outro. Porque pode muito bem ser que, em nome da saúde, nós tenhamos ações, visemos o poder, porque isso vai precisar ser feito. Existe uma relação de poder na clínica, né? Existe uma relação de poder em relação ao próprio sujeito, né? Na sua, vou usar uma palavra muito muito corriqueira aqui, mas é um pouco isso, né? Apesar dela ser ruim, a sua superação, né? Isso é um exercício de poder sobre ele. Por quê? Para que ele alcance, entendendo a parte da influência da clínica nisso, né? Não quer dizer que ela é a total responsável, nós vamos ter que pensar sobre como esse corpo se formou, como essa subjetividade se formou, e aí vem traumas,
vem habilidades, vem prazeres, vem dores. A gente vai fazer esse mapeamento, lembra da cartografia que a gente estava falando? Mas pode ser mais aberto, é um mapeamento mesmo, só que é esse mapeamento em uma dimensão subjetiva menos grosseira, o que às vezes passa despercebido, porque é muita coisa, a gente trabalha, a gente estuda, mas o ponto é, para a nossa prática, tem que ter uma medida mais refinada, um olhar mais refinado. E aí cada um também vai fazendo seus caminhos, né? Porque senão a gente cai no que acabamos criticando, né? Eu estaria sendo coercitivo se eu dissesse que tem que ser de tal modo. Não. Aqui a gente está colocando as questões e dando as chaves de leitura. A operacionalização disso, a que outros assuntos isso vai se conectar, vai acontecer com cada um. E foi, inclusive, interessante semestre passado, porque teve um pouco disso, assim, né? As pessoas compartilharam um pouco das suas afetações, por onde a discussão pegou. E isso é importante dar voz a isso, porque é a história de cada um. Tanto naquilo que a gente entende que tem que reforçar, quanto naquilo que a gente entende que é hora de deixar para lá, ou deixar de canto, ou diminuir a importância, né? Então, tem um pouco disso, assim, de como poder analisar melhor, tá? Só que essa é a primeira parte. Eu acho que eu encerro com essa citação dela aqui, da Simone Weil. Eu vou postar lá no Instagram, inclusive, do grupo, porque eu vou usar lá como um depositário, né, das citações importantes e devo colocar no blog também, né? Porque são coisas que eu postava em perfil meu, assim, tal, mas não estou usando mais. Então, acho que é importante, como esse depositário, né, esse catálogo de boas citações sobre isso que a gente está falando. E sempre que eu acho uma boa citação, eu posto em alguma rede social para poder salvar, porque depois isso se perde, né? E essa é uma importante só para fechar essa primeira parte. Então, vou ler aqui. Não acreditemos que por sermos menos brutais, menos violentos, menos inumanos do que aqueles que enfrentamos, nós prevaleceremos. A brutalidade, a violência e a inumanidade possuem um imenso prestígio que os livros escolares escondem das crianças, que os homens feitos não confessam, mas que subsiste sempre. As virtudes contrárias, para que possuam um prestígio equivalente, devem ser exercidas de maneira constante e efetiva. Qualquer um incapaz de ser tão brutal, tão violento e tão inumano quanto um outro sem, no entanto, exercer as virtudes contrárias, é inferior a esse outro em força interior e prestígio e não resistirá diante dele. O que ela está falando aqui de uma maneira muito bem colocada, talvez, para mim até hoje, né? Agora eu já me acostumei um pouco. Esse ponto aqui era para estar depois das aspas, mas enfim. Muito incisiva, né? E quebrando um pouco uma certa ingenuidade. Porque a nossa cultura hoje, digamos, né, valores humanos são de paz, né? Todo mundo acredita, ou pelo menos sustenta alguma coisa relacionada à harmonia dos povos, da família, o que quer que seja, no trabalho, não interessa. Mas o que ela está dizendo aqui é que grande parte disso é, é balela. É balela porque, no fundo, isso que eu estou chamando aqui de... Que eu estou chamando, não, que o Pierre Clastres está chamando de coerção, que tem a ver com isso, né? Ato de induzir, pressionar ou compelir alguém a fazer algo pela força, intimidação ou ameaça. O que é o contrário disso aqui? E por que isso é importante para a gente? A clínica... Vou forçar aqui porque não é isso, tá? Só para usar a frase que está aqui, por favor, senão vão dizer aí que é manipulação. Não é isso, mas vou usar a frase só porque ela já está aqui. É um ato de induzir... Não, aqui no
Pressionar já acabou comigo. Não vou usar, não. Mas na clínica, nós vamos ter que fomentar, acompanhar processos coletivamente, porque é entre no mínimo 2. Vocês não vão fazer nada sozinhos em casa e depois aplicar lá. Vai ter coisas que vocês vão ter que sentir na hora. E é bom que seja assim. E claro que isso informado por muito estudo, etc e tal, mas assim, a parte do que está acontecendo no momento, eu ia falar presencial, mas pode ser remoto, né? A parte do ao vivo, do simultâneo, do eu e do outro, permanece mesmo no remoto. Mesmo que tenha as suas diferenças, né? Então, isso aqui, a gente pode dizer que é o contrário, a frase toda, realmente, é o contrário do que um psicólogo ou qualquer outra pessoa, né, que esteja ali numa posição de promover cuidado, deve fazer, que é induzir, pressionar ou compelir alguém a fazer algo pela força, intimidação ou ameaça. Não existe acompanhamento, terapêutica, sob base de ameaça. Esse é o princípio básico. A pessoa tem que estar minimamente predisposta a fazer. Às vezes, ela está num estado que ela não consegue se motivar o suficiente, a família chega junto, né? Mas não é uma obrigação, é um incentivo. Porque talvez falte aquele corpo, naquele momento, a capacidade de se incentivar, ou de estar motivado, né? Mas não dá para fazer terapia à força. O nome disso é outra coisa. Só que a gente ainda vai precisar lidar com poder. Essa é a questão. Só que o que a gente está dizendo não podemos confundir poder com coerção. Nós vamos trabalhar com poder, nós vamos nos valer do poder, nós vamos promover poder ou potência, mas isso não quer dizer que faremos isso com base na coerção como fundamento. Até porque isso é antiético, para dizer o mínimo. Só que aprender a fazer isso não é tão fácil quanto falar sobre o quanto isso é importante. É preciso estratégias, certo? Porque, no fim das contas, o que ela está falando para a gente aqui nessa citação, tá? E esse título aqui não é dela, tá? Isso aqui está em um texto maior. Eu que coloquei porque, enfim, para poder deixar os marcadores, né? Os temas. Que a gente precisa de ferramentas bem ativas, a gente precisa de uma postura bem firme, e mesmo assim com grandes chances de sucumbir. Porque o poder coercitivo, ali pelo Pierre Clastres, entendido como sinônimo de Estado, não só o Estado, né, mas o Estado que vive nas pessoas, pode ser um pai ou uma mãe que é repressiva e opressiva, ou opressivos em relação ao próprio filho. Nesse momento, essa paternidade, essa maternidade está exercendo um papel de Estado, segundo aqui os nossos sinônimos. Não é preciso ser o Estado para ser o Estado. A gente pode agir como Estado. E isso também é uma forma de controle, porque as pessoas vão aprendendo a controlar as outras. Só que o nosso desafio aqui é não reproduzir isso, pelo menos sem a correta noção de que estamos reproduzindo. Às vezes, o melhor que a gente vai conseguir é saber que está acontecendo. Tem uns limites. Mas a ideia aqui é entender o que está acontecendo, nos posicionar ética e politicamente em relação ao que está acontecendo, com coerência em relação à prática de cuidado. Só que a gente não pode só mapear, porque senão a gente faz metade do caminho. Por quê? A gente pode analisar muito bem e falar, olha o buraco no qual a sociedade, a humanidade se meteu. E parar por aí. Porque nós vamos precisar organizar estratégias de saída desse buraco. E às vezes não vai ser uma saída total. Vai ser cavar um poço, vai ser, sei lá. Aí cada um também pode ir pensando e descobrindo como consegue fazer, como consegue propor, criar um espaço propício a isso.
Como é que foi até aí? Porque agora eu vou falar a última parte, que é como então nós vamos nos colocar diante disso. Que repertórios é interessante que a gente tenha e que estratégias nós vamos nos valer para encontrar vias possíveis de se proteger e de promover saúde, que significa sair um pouco da determinação desses modos de poder na sociedade e promover espaços onde o poder aconteça de um modo diferente, aconteça de um modo mais saudável, de um modo mais potencializador, né? Só que a gente precisa das ferramentas, e agora a gente vai falar sobre elas. Mas digam aí, como é que foi até este exato momento? Tranquilo. Tentando entender. Não. Beleza, semestre passado foi assim também, né? Lembra que a gente entra no movimento. Vocês querem estudar esquizoanálise? É um pouco isso aí. Não vai ter uma, né, aquela coisa não. A gente Receita de bolo. a gente entra e no movimento a gente vai encontrando algumas. Diga aí. Eu fiquei assim lembrando do que você falou no encontro passado também, dessa questão do comando e obediência e assim o poder de um laudo também, né, em relação à clínica. Né, o poder, né, de um laudo sobre os outros seres humanos, né, e que de certa forma também é inevitável, né, o ser humano, né, não olhar para a sua forma de estar no mundo, assim. E essa questão do poder, eu fico pensando assim, e quando a diferença aparece, né, nesse momento aí de que tem já, né, tudo já pré-estabelecido, né? Então, como Você que diz quando o desvio em relação a isso aparece? Tá, você está usando desvio aí como sinônimo de patologia ou desvio no sentido de outras formas de viver? De outras formas mesmo de viver. É exatamente isso que nós vamos buscar. Porque a clínica, independente da linha, isso aqui, né, da linha terapêutica, ela precisa ser um espaço de desvio disso. Ela precisa. Porque se ela for só mais um espaço de reforço, né, de comprometimento da sociedade com essa coerção, beleza, existe clínicas assim? Com certeza existe. Existem pessoas que procuram clínicas assim porque acham que é mais disso que elas precisam e não que é entrar mais e não sair. Existe. Mas o ponto que a gente está colocando aqui é que não dá para ignorar o quanto isso causa sofrimento nas pessoas. E não é que algo diferente ou desviante em relação a isso dê garantias de que não haverá sofrimento, por exemplo. Isso seria ingenuidade, mas de que nós podemos estabelecer relações mais interessantes, mais potentes, menos determinadas, usando lá o termo do Spinoza, mais alegres, até os nossos sofrimentos, se é que é possível falar, né, disso, mas assim, ou pelo menos ter liberdade para escolher um pouco mais, porque, de novo, a gente começa a esbarrar nos valores. Existe um fundamento último para práticas de cuidado clínico? Não. A gente podia estar estudando isso aqui para fazer um curso, um curso não, né? Para fazer uma clínica, o contrário disso aqui, bem quadrada. Então, já que isso aqui é o que sai, a gente vai criar uma clínica para controlar o que sai. E aí, quando as pessoas quiserem chegar lá dizendo que
querem reprimir, controlar, a gente vai ter a ferramenta certa. A gente pode fazer isso a qualquer momento. Só que aqui, a ideia, pelo menos, né, é de nos munir para segundo essa perspectiva. Ou seja, se a clínica vai ser o local que vai sustentar esse desvio, porque às vezes é isso, às vezes a família da pessoa não sustenta, às vezes o trabalho da pessoa não sustenta, às vezes o lazer da pessoa não sustenta, o prazer que ela tem não sustenta, e aí esse sujeito está completamente entupido, digamos assim. Ele não flui para lugar nenhum. E às vezes a clínica vai ser o lugar que vai dar contornos. A gente pode usar uma palavra, né, um pouco menos incisiva, que é acolher. Aqui a gente está transitando em torno de palavras mais duras. Coerção, brutalidade, prestígio, violência, quem é inferior, quem é superior, mas ela tá sendo clara para a gente. Se a gente olhou para isso, e acho que cada um tem o seu encontro, né? E sentiu que é estranho, que poderia ser diferente, não vai adiantar só fazer uma coisinha, e só uma coisinha de vez em quando. Para ter algum mínimo de chance, é preciso aquilo que ela diz. É preciso exercer as virtudes contrárias em, né, igual intensidade, igual frequência, igual potência. Porque se der um molezinho, a gente se torna inferior nesse jogo de poder. E, de novo, tem coisas que a gente não vai conseguir mudar. A gente está num sistema social. Só que o ponto é, então se não dá para mudar tudo, não vamos mudar nada? Tem esses argumentos por aí. Se não dá para, né, mudar o sistema, então não vou nem... Não, mas espera aí. Isso aí é índice de uma vida mais saudável, uma vida mais adoecida. Porque uma coisa é só não concordo, pode ser só uma crítica do não concordo. A gente está querendo dizer algo mais grave. As consequências disso são adoecimento, morte, violência, porque é a propagação disso aí. Como é que você dá continuidade social a um sistema de coerção? Com mais coerção. Só que não adianta só centralizar isso no Estado, enquanto ente, né? Mais abstrato, assim, né? É preciso fazer com que as pessoas se comportem assim, que elas interpretem a sua sexualidade segundo a coerção, que elas interpretem a educação segundo a coerção. E tudo na vida dela vai replicar isso de alguma forma e vai moldar novos seres humanos. Tanto é que alguns seres humanos moldados por isso, todos nós, né? Não estou aqui nos tirando disso, mas assim, vêm para a clínica com traumas disso. Só que também é isso, né? É o que a gente tem. É o que a gente tem. É o que a gente passou. É o que a gente tem, de verdade. Então, como ter uma relação menos adoecida com isso? Como ter uma relação menos compulsiva com isso? E por aí vai, né? Então, assim, a clínica é como esse lugar que vai sustentar um pouco essa curva lá fora, sem necessariamente taxar os outros de estranhos, sem reprimir, mas que precisa dar contorno. Não vai embora de qualquer jeito. Mas como trabalhar isso sem replicar o que leva as pessoas até, na maior parte dos casos pelo menos, até a clínica? Esse é o desafio. Como lidar com o outro na sua diferença, no seu desvio, sem precisar mudar a rota desse desvio à força para poder se comunicar com ele.
como criar um percurso conjunto, que vai ser temporário ou pode durar anos, né? Tem pessoas que ficam anos na análise ou na terapia, enfim. Então, é um pouco essa a ideia. Só que, claro, nós estamos falando aqui do ponto de vista do clínico, do psicólogo, do terapeuta. E vamos aos recursos, então. Só que primeiro a gente precisa entender esses fundamentos, né? Por isso a gente vai ler esse texto aqui, a gente vai começar por esse texto aqui do Foucault, que eu vou botar lá no grupo, mas vocês acham aí, se jogarem isso aqui, tá? Acha fácil, acho que é o primeiro link. Onde ele meio que dá uma resumida nisso. Por quê? O Foucault foi estudar as diferentes técnicas de poder, né, os diferentes modos de produção de subjetividade, que agora para a gente é sinônimo, né, de poder. E no final da carreira, né, na verdade, antes ele passou pela sexualidade, por exemplo, né, é uma forma de poder, tanto dos outros em relação a nós, da sociedade em relação aos sujeitos, quanto do sujeito sobre o próprio sujeito, né, as práticas de si. E lá no finalzinho ele começa, não lá no finalzinho, né, mas ele começa a dar ênfase na coisa do neoliberalismo, na coisa de como o capitalismo tem funcionado hoje e capturado esse desejo, né, feito com que a gente as maneiras pelas quais ele faz com que a gente reproduza uma série de práticas de maneira não consciente, né, ou não tão consciente, o que vai nos jogar, em algum momento, até nos algoritmos. Porque o conceito do Foucault é o de governamentalidade, tá? Que é a linha que ele estuda, né, e pega nesse fim de obra ali, especialmente, como as instituições, os procedimentos, né, foi falado aí do laudo. É exatamente isso, porque poder não é só míssil, não é só tanque de guerra. Esse é um poder importante, né, esse poder bélico. Mas o poder é um laudo, o carimbo, a agência reguladora, a moral das famílias, que deixam ou não deixam tal tipo de coisa acontecer com os filhos. Tudo isso são os meandros, né, a capilaridade, como Foucault diz, do poder. Então, aqui, ó, instituições, procedimentos, análises, cálculos e táticas que permitem o exercício de um tipo complexo de poder centrado na gestão da população. Isso tem a ver com o aumento, né, da quantidade de informações, da questão dos dados, né? Hoje a gente gera dado para tudo. Tudo gera dados, tudo gera estatística. E ele já estava falando disso lá, 80, né, 70, e indicando como a sociedade ia ficar, né, no sentido de muito atravessada, muito engessada por todas essas técnicas de gestão. Isso está na cultura, na forma como a música é disseminada hoje, a IA na música aí, por exemplo, né, nos agendamentos políticos que a cultura coloca em pauta. Tivemos aí o Super Bowl agora. Olha que contradição. O Maduro preso lá e o Bad Bunny cantando sobre como é bom ser latino-americano. Wagner Moura no Oscar. Não que essas pessoas não tenham talento para estar lá, tá? Não estou dizendo isso, mas assim, ICE pegando, né, imigrantes na rua, nas casas, e ao mesmo tempo que, sabe, e a cultura meio que dá uma abafada nisso e vida que segue, porque cada uma das ações teve objetivos diferentes, inclusive de criar cortina de fumaça uma para outra, porque aí quem está lá vira, estou defendendo, né, estou defendendo a causa. O presidente de outro país, na América do Sul, está preso lá, que causa você está defendendo? Você não está defendendo nenhuma causa. Você está servindo de instrumento para a propaganda desse governo. Isso é óbvio.
Isso é óbvio que é desvio de atenção. Isso é a coisa mais velha dos Estados Unidos. No quesito propaganda, imperialismo, né? Enfim, da forma que eles têm de influenciar o mundo para trabalhar a favor deles. E agora já não está mais funcionando, né? Tão mais quanto funcionou. Então, assim, é sobre olhar para isso, porque hoje essa governamentalidade do Foucault recai nos algoritmos, né? É o que chega até a gente, o que forma a nossa subjetividade por meio do virtual. Então é por isso que a gente está vendo tudo isso, que é para ter chave de leitura para os fenômenos, e não ficarmos tão ingênuos, tão de cara para cima. Porque nós vamos precisar dessa sagacidade na clínica. Porque as pessoas que vão chegar até nós, às vezes, vão estar completamente tomadas por isso aqui, desesperadas em sofrimento porque acham que não tem outra saída, não tem outra forma de viver. Ou até acham, mas não têm os recursos, ou os impulsos, ou as direções necessárias para buscar. Espera-se que nós tenhamos algumas pistas sobre isso. E é por isso que nós estudamos coisas como essa, além de outras tantas coisas que não são como essa. Bem, mas aí, então, o que fazer com isso? O que pode nos ajudar a construir uma prática e um corpo que seja minimamente capaz de dar conta ou de propor saídas a isso? Não é para resolver tudo, mas, assim, no encontro da clínica ali, com o que a gente pode chegar junto? Com o que a gente pode contribuir? Essa aqui é uma proposta, né? Eu vou ler a citação do James Baldwin, que é este rapaz, escritor norte-americano. Acabou que eu nem falei dela, né? Ela é uma autora francesa, está muito ligada às questões do trabalho, né? Mas também escrevia filosofia, depois pesquisem sobre ela. É uma figura que nem sempre, sei lá, no mainstream, tem lá a Simone de Beauvoir, né? Ela é alguém menos conhecida, e eu acho que é bem incisiva, assim. Gosto da escrita dela. Não fica enrolando, entendeu? Tem uma direção política. Olha só, a realidade é essa, e ela demanda isso, para quem quiser tentar, né? Então ela tinha muito essa coisa, né, acho que ativismo seria pouco, né? Mas de estar lá no front das coisas, né? Participando de greves, enfim. Tinha essa veia prática, digamos assim, e de campo. O James Baldwin é um escritor norte-americano, né? Da mesma época ali, ele inclusive dialogava, né, com os movimentos dos direitos civis, ali da década de 60, especialmente, né? Martin Luther King, Malcolm X, na música Nina Simone, se não estou enganado, e ele refletia bastante sobre o racismo, né, nos Estados Unidos e sobre a condição do negro norte-americano naquele momento. E muito por via da literatura, mas o que eu mais me conecto a ele são os ensaios, né? E nos ensaios ele faz algumas reflexões sobre o papel do artista na sociedade, certo? E aí isso vai nos ajudar a entender um pouco do recurso, de um dos recursos, pode ser que no caminho apareçam outros, tá? De um dos recursos que eu acho que respondem a isso aqui, né? Que virtudes são essas, então, de quem busca não cair aqui na nossa leitura para o poder ou pelo poder coercitivo? Que virtudes, que habilidades são essas? A ideia é que a arte pode nos ajudar a compor, pelo menos parte, ou, né, uma proposta disso. Então, vou ler aqui, ó. Talvez a distinção primária do artista
seja de que este cultiva ativamente aquele estado que a maioria dos homens necessariamente deve evitar, a solidão. A maior parte de nós não é impelido a conviver com o conhecimento sobre nossa solidão, pois é um tipo de saber que pode paralisar toda a ação neste mundo. Haverá para sempre pântanos a serem drenados, cidades a serem criadas, minas a serem exploradas, crianças a serem alimentadas. Nenhuma dessas coisas pode ser feita por uma só pessoa, mas a conquista do mundo físico não é a única tarefa do homem. Ele também é convocado a conquistar a grande região selvagem de si. Aí aqui, acho que é a parte mais importante, né? O papel do artista é, precisamente, iluminar a escuridão, abrir caminhos pela vastidão da floresta para que, em tudo o que fizermos, não percamos de vista o propósito, que é, afinal, tornar o mundo uma morada mais humana. Isso aqui é um texto dele sobre processo criativo, tá? E aí, o que eu penso que é interessante daqui para a gente, assim, ele está dizendo aqui que o artista se desvia dos objetivos comuns da sociedade. E o que a gente acabou de falar sobre a clínica? Que ela, na nossa concepção aqui, na concepção que se forma, deveria ser um espaço que também se desvia dos objetivos comuns da sociedade. Porque senão ele não se torna terapêutico. Se ele é só uma reprodução do meu trabalho, que já me oprime, da minha família, que já me oprime, da cultura, que já me oprime, por que eu vou para lá me curar? Ou ficar melhor? Ou ganhar mais potência? Qual é o sentido? O que esse espaço está dando de diferente, né? Está propondo de diferente? Para eu sair do estado que eu estou, que seja para ter um tempo para respirar, para dormir, para esbravejar, né? Então, o que ele está dizendo aqui é que o artista não deve se enganar e buscar as mesmas coisas que a maior parte da sociedade busca, porque essa sociedade não valoriza a solidão. Aqui ele está usando esse termo, né? A gente vai cair para outras coisas, mas porque a sociedade não explora a solidão, pelo menos do mesmo jeito que o artista, que é um desviante, isso se reflete na sua percepção, na sua vida. Ou seja, quanto mais enquadrado um artista menos poder ele tem dentro da arte, né? Os grandes artistas são os que estabelecem coisas novas. Esse é o valor da arte, não é o dinheiro. Beleza, as obras acabam valendo muito e tal, mas assim, é um modo de viver, é um modo de ver. E no entendimento nosso aqui, pelo menos no que eu estou propondo para todo mundo que vier a participar, é de que a clínica pode se beneficiar dessa perspectiva, porque ela tem vários graus de parentesco com isso. E aí não é propriamente com a arte, né? Não é pintar o quadro, não é escrever o romance em si. A gente vai pintar outras coisas. A gente vai escrever outras coisas. Com o diálogo, né? Com a análise da história das pessoas, com a troca, com as viradas de chave, com os insights. Essa é a nossa linguagem ali. Mas, enquanto posicionamento, é muito útil, porque geralmente o que a gente vê são as pessoas falando contra isso aqui. É para você entrar na trend, é para você ser igual aos outros. E aí, quando vem um lampejo em nós de, quero sair disso aqui, a gente não tem nem corpo para segurar a saída. Beleza, a gente bota o narizinho para fora e não sustenta. Porque o que ele está dizendo aqui é que essa solidão também não são só flores. Porque não é uma solidão só dele em relação à família dele. É uma solidão em relação à própria sociedade. O que não o torna descolado da sociedade.
mas o coloca numa posição necessária ao seu trabalho. Porque se ele fosse uma pessoa comum, que faz coisas comuns, que seguia por objetivos comuns, ele não seria um artista. E o mais interessante, ele não está desmerecendo os não artistas, ele não está se colocando como superior ou alguém como inferior. Ele está dizendo que o mundo precisa dessa parte. Crianças precisam ser alimentadas, minas precisam ser exploradas, pântanos precisam ser drenados. A sociedade tem essa necessidade. Só que isso não pode ser tudo, porque essas necessidades causam questões nos seres humanos, porque o ser humano não é tudo isso. Não, ou melhor, o ser humano não é só isso. Só que ele vai dizer que o artista tem esse papel de sair na frente e deixar a trilha, para que esses outros depois consumam o livro, vejam o filme, leiam o poema e tenham um momento de respiro. A clínica, guardada as devidas proporções, cumprirá as mesmas funções, ou, né, dentre as suas funções, pelo menos uma parte, vemos aqui que se parecem muito. Então, estudar esse pessoal é importante porque vai nos dar mais do que até ferramentas no sentido de técnica, tá? Mas vai nos dar posicionamento, vai nos dar confiança, porque a arte é sobre experimentar. E, no fim das contas, encerro por aqui, uma clínica que não se quer coercitiva, uma clínica que não se quer, né, opressora, para funcionar, precisa aprender a experimentar, porque se tiver com tudo pronto, não tem jogo, o outro recai de novo na coerção, na moralidade, no já está escrito, é só fazer, não precisa pensar. Então, a arte aparece como um recurso em todas as facetas que a gente vai ver nesse sentido. Vamos ver pessoas falando muito sério sobre a importância disso para a existência delas, não é só para a vida nem para a obra, é para a existência. Porque, de novo, tem algum problema viver aqui? Nenhum, a gente já vive, ele está usando um casaco, esse casaco é industrializado, a casa dele tem lâmpadas, essa lâmpada é industrializada, ele também está dentro disso. Só que nós, enquanto pessoas do cuidado, da terapêutica, não podemos estar totalmente assimilados. Nós temos que estar um pouco fora, sim. Não desorganizadamente, organizadamente, para que a gente também crie um pouco essa trilha para as pessoas virem e que elas construam essa trilha junto com a gente também. Então, as funções aqui são parecidas, guardadas as proporções. Essa é um pouco da lógica e que vem na segunda parte para responder, né, depois da gente ver os meandros e ficar, né, se debulhando um pouco sobre como as técnicas de coerção acontecem no corpo, na mídia, na família, no sexo e por aí vai. O que a gente pode fazer com isso? Vem a arte para nos informar um pouco, como uma proposta do que fazer e do como fazer, ou de como se posicionar frente a isso. Para a gente não ficar também só no caos. Aqui a gente vai tentar propor uma saída. Bem, eu acho que é isso. Ficou claro aí para vocês? Eu preciso pensar. Que bom. Que bom. Uma ótima reação. Uma ótima necessidade. Porque é isso. A coisa vai decantando nos próximos dias também, né?
Aqui é um pouco mais da impulsão. Acho que quando a gente for ler fica mais cadenciado, né? Porque aqui eu passei em várias ideias, né? Mas é esse o argumento da situação, da proposta. É esse o arco, da onde a gente vai sair, aonde a gente vai chegar. Entendi. É necessário uma assimilação, decantação mesmo, né? E como a gente estava falando lá, também não é para ficar tentando significar muito também não, tá? Por mais que aqui a gente vá utilizar conceitos, epistemologia, pararararararará, no semestre passado isso aconteceu e eu achei legal. As pessoas estavam realmente, em alguma medida, sentindo no corpo aquilo ali. E acho que essa é a via mais interessante, assim, né? O como isso faz com que a gente questione coisas na nossa vida, ou concepções que a gente vinha tendo e que já estava meio questionando e agora alguém falou sobre isso, alguém escreveu sobre isso, então não estou ficando, né, tão fora da casa assim, faz sentido, outros seres humanos pensam sobre isso e fomentam minimamente, né, espaços e vidas baseadas nisso, né? Então acho que assim, para além também do exercício de abstração, né, de organização conceitual, é um pouco disso também de lidar com isso com o corpo, como se fosse um encontro mesmo, um encontro com um negócio, sei lá, pode ser uma batida, pode ser né, um caminhar junto, é sentir como vocês vão receber o impacto. É um pouco isso. E aí, a partir desse movimento, amarrar também a parte intelectual, mas sem deixar essa análise dos sentimentos ao se deparar com isso de fora. Porque aí vocês também vão modelando não só o intelecto, mas a afetividade, o que é talvez até mais importante do que o intelecto. No sentido de vai ter que haver uma comunhão entre isso aí, entendeu? Não é só entender a ideia, se posicionar ou se ver dentro do questionamento e ver como é possível habitar esse questionamento, porque talvez uma pessoa vai dar uma resposta X para esse questionamento, outra vai dar uma resposta Y. Não está pré-determinado. Tanto é que, não na primeira parte, mas na parte da arte, tem muito a ver com experimentação, mesmo, como metodologia. Porque a ideia se a gente está falando sobre isso, e dizendo que, isso vai ser útil em outro lugar para vocês, não tem como a gente ensinar, se ensinar, né, ou aprender junto, intelectualmente só e depois aplicar. O próprio processo de aprender já é como a coisa se dá. Porque a aplicabilidade dela vai ser pela mesma via. Então, a gente já entra assim, né, para tentar ao máximo não criar uma incoerência, né? E aí, sei lá, pode ser que a gente não suporte também. Não quero, não gostei, sei lá. Mas é importante fazer essa autoanálise, porque assim o conhecimento fica mais incutido, mais próximo, né, da nossa personalidade, das nossas emoções, da nossa afetividade, né? Ele cria uma coerência ali, ele cria uma modelagem mais coerente. Porque às vezes é isso, a pessoa não acredita em protocolo, mas aquilo ali foi o que ela achou e ela fica repetindo na clínica uma coisa que nem ela acredita. Isso com certeza afeta a confiança de quem está ali no processo terapêutico. Com certeza, mesmo que a pessoa disfarce muito bem. Só que às vezes a gente cai nessa sem perceber. O ponto aqui é esse, parar para perceber, ser provocado a perceber. E aí ver o que dá para fazer. Tem uma proposta, tem a primeira parte e tem a segunda parte. E aí depois ver
o que cada um faz com isso. Não tem garantias aqui de que, né, se tiver o diploma X, você vai passar no lugar tal. Existe essa linha aí, não é essa aqui. Porque se a gente está falando de desvio, então eu vou criar a instituição do desvio e dar diplomas de desviantes para vocês? Por isso que fica feio quando fazem esse tipo de coisa, né? Não, o desvio é desviante. Então vamos desviar, entendeu? Muito Com doido isso. prudência, né? Com prudência. Desviante. Com prudência. Não vamos nos machucar nem adoecer. Show. Eu preciso decantar. Então, ok. Algo, por mim, já foi. Vou parar a gravação. Para aí, e eu acho que deve demorar um pouco para processar. Então, eu não estava conseguindo tirar o áudio. Não, tirar o... O mudo. Isso. Uhum. Isso me faz pensar sobre muitas coisas, né? Pensar sobre o nosso lugar no mundo, né? Essa questão de ser artista, né? Enfim, como que a lógica, né, da arte, da cultura, né, elas interferem nesse modo de subjetivação, né? E aí eu acho que tem muita coisa para a gente estudar, né? E nos tempos atuais, né, quais são as estratégias, né? E como a arte também pode salvar, né?